Resumo da semana. Semana no plenário da Câmara com muita votação, também muito debate, por isso que o repórter Antônio Vital já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios da rádio e da TV Câmara para falar o que repercutiu nessa semana, o que foi debatido. Vital, bom dia. Tudo bom, Ana Raquel? Tudo bom. Eu comecei o jornal hoje falando da repercussão que está muito forte, tanto no Congresso quanto no meio político, empresarial, sobre a taxação anunciada pelos Estados Unidos de 50% sobre os produtos brasileiros. Essa taxação foi anunciada, ainda não está valendo, possivelmente começa a valer em agosto, se não houver a possibilidade aí de uma negociação até lá. Esse foi o assunto de mais debate no plenário, você diria, essa semana? Deixa eu te contar como é que surgiu essa informação no plenário. Os deputados estavam votando um projeto do Supremo Tribunal Federal que cria 140 funções comissionadas para a assessoria dos ministros e 160 funções comissionadas e mais 40 cargos de técnico do judiciário, que é para a polícia judiciária e para a área administrativa. Ao longo da votação, a oposição estava criticando muito o projeto, com o argumento de que aumentava gastos e também com o argumento de que o Supremo Tribunal Federal vinha agindo, vinha contrariando decisões do Congresso Nacional e estava agindo de maneira política, segundo a oposição, no caso do processo contra aquelas pessoas acusadas de envolvimento em tentativa de golpe de Estado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é um ingrediente já comum aqui nas votações, já desde o começo do ano, praticamente, que a oposição tem feito uma obstrução por conta desses processos contra essas pessoas acusadas de envolvimento em golpe de Estado, tentando pressionar a aprovação de uma anistia para essas pessoas. Então estava tendo essa votação dos cargos, com muita crítica da oposição, quando chegou a informação, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o anúncio da taxação, o que aumentou muito o clima no plenário. O Trump ele usa basicamente 3 argumentos para justificar essa ameaça, porque na verdade ainda não se cumpriu, né? Exato, né? Um deles é de que o Brasil está promovendo censura, né, nas redes sociais. Por quê? Porque a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, não sei se você lembra, responsabiliza as plataformas, principalmente as redes sociais, etc., por algum tipo de informação errada ou divulgação de crimes, etc., as plataformas teriam que responder. Isso então, na internet como um todo, né? Eles estavam julgando o marco civil da internet e a constitucionalidade de um artigo lá. Isso, então eles responsabilizam as plataformas, né? E mandam tirar o conteúdo que for julgado, considerado ofensivo ou mentiroso, coisa assim. Outro argumento é de que está havendo uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro dentro desse processo da tentativa de golpe de Estado, né, daquela depredação que houve aqui na sede dos 3 poderes, e a outra de que haveria um desequilíbrio econômico nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso motivou um grande debate no plenário entre governistas e oposicionistas. Os oposicionistas, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a responsabilidade é do governo, por conta de uma política externa que privilegia países de ditadores, etc., agora, os governistas consideraram que, primeiro, que também isso está muito alinhado com a resposta oficial do governo do Brasil, o presidente Lula mesmo divulgou uma nota oficial dizendo qual a posição, e a posição é que, primeiro, não existe esse déficit apontado pelo Trump, né? Segundo o governo brasileiro, na verdade, o déficit está do lado do Brasil, ou seja, a balança comercial é favorável aos Estados Unidos, e nos últimos 15 anos esse desequilíbrio a favor dos Estados Unidos chega a 400 bilhões de dólares. Quer dizer, os Estados Unidos, eles vendem mais para a gente do que a gente vende para os Estados Unidos, para quem está acompanhando entender essa balança aí, essa conta. Outro argumento é de que, na verdade, esse processo está sendo conduzido de maneira totalmente dentro do que diz a Constituição e a legislação brasileira, né, que isso aí é uma atribuição do Supremo Tribunal Federal e que não caberia nenhum país estrangeiro se envolver ou fazer alguma pressão política sobre, na verdade, nesse caso seria uma pressão econômica sobre o resultado de um julgamento. E, enfim, isso causou um grande debate no plenário, com deputados, principalmente do PL do Novo, justificando essas medidas dos Estados Unidos com base em ações que o governo brasileiro teria tomado. E, bom, continua nesse caso
contaminou todas as votações depois disso aí, e é provável que continue na próxima semana, que é a última antes do recesso, porque a gente não sabe exatamente qual tipo de repercussão vai acontecer em relação a essa ameaça e resposta do Brasil, etc. Quer dizer, é um assunto que vai continuar, como você mesmo colocou, já está repercutindo e os deputados, claro, reverberam isso em plenário. Mas não foi só esse debate sobre cargos no Supremo Tribunal Federal e essa aprovação, ou essa repercussão do anúncio da taxação dos Estados Unidos. A gente teve votação também de uma série de projetos nessa semana, né? Você começa por quais outros, além da criação de cargos no Supremo, que você já trouxe? Vamos começar com o que começou a ser votado um mês atrás, que trata de proteção a mulheres vítimas de violência. Não sei se todo mundo sabe o que é uma medida protetiva. Medida protetiva é aquela decisão do juiz que, por exemplo, uma mulher agredida ou ameaçada por alguém, ele proíbe essa pessoa, o agressor no caso, de chegar perto da mulher. Hoje a legislação já prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão para quem descumprir a medida protetiva, ou seja, chegar perto da mulher agredida ou ameaçada. O que esse projeto faz, e isso aí há meses está na pauta do plenário, o que esse projeto faz faz com que isso seja crime, ou seja, a aproximação do agressor da mulher quando existe essa medida protetiva, mesmo se a mulher permitir, o que causou muita polêmica no plenário. Há meses esse projeto está na pauta, é considerado uma prioridade pela bancada feminina da Câmara. O argumento da bancada feminina é de que, muitas vezes, a mulher é pressionada ou coagida pelo agressor a permitir a aproximação, e que, em muitos casos, essa aproximação resulta na morte da mulher. Então, por isso que, principalmente as deputadas defendem que haja um endurecimento da legislação para não permitir, em nenhuma hipótese, a aproximação do agressor da mulher. Esse projeto sofreu uma oposição muito grande, principalmente de partidos como o Novo e o PL e outros deputados, principalmente da oposição, com o argumento de que, primeiro, está se tirando da mulher o livre-arbítrio para decidir se o agressor, que às vezes pode ser o marido, o companheiro, etc., pode se aproximar dela, dos filhos, etc. Chegaram até a argumentar que muitas vezes vai ter um aniversário do filho e o pai não vai poder ir lá, ou então, se for convidado, se chegar lá, mesmo sem fazer nada, ele vai ser preso, vai ser processado, etc. Outro argumento da oposição contra esse projeto é de que isso dificultaria uma conciliação dentro da família. Então, um mês atrás, esse projeto chegou a entrar na pauta, começou a ser discutido, teve muita obstrução da oposição, é uma sessão que terminou quase 4 horas da manhã. A gente até trouxe aqui no resumo da semana esse tema. Sem que fosse concluído, sequer chegou a ser votado, porque o quórum caiu, então a sessão foi encerrada. Então a votação foi retomada essa semana e acabou sendo aprovada, apesar das críticas, com uma defesa muito enfática da bancada feminina de que é uma maneira de você proteger as mulheres e evitar uma pressão psicológica e até mesmo ameaças para que o agressor possa chegar perto dela, porque muitas vezes a mulher permite com base em ameaças e isso acaba resultando na morte da mulher. Lembrando que medida protetiva é porque já houve ali um pedido na justiça justamente para proteção, porque houve um caso de violência, né? Sim, então você tem um caso prévio de violência que chega ao ponto de uma medida protetiva. Isso, igual esse projeto foi aprovado e foi para o Senado. E, Vital, houve também a aprovação de uma medida provisória que faz um reajuste ali da remuneração dos soldos dos militares, né? Isso, esse reajuste é de 9%, dividido em 2 parcelas. Já está em vigor desde abril, quando essa medida provisória foi aprovada, ou seja, esse ano já estava em vigor desde abril um reajuste de 4,5%, os outros 4,5% serão no ano que vem, né? Não teve nenhum tipo de polêmica nessa aprovação. Houve apenas o Partido Novo se manifestou contrário, porque com o argumento de que é contrário a qualquer tipo de reajuste por conta do controle de gastos públicos. O relator, que é o deputado general Pazuello, argumentou que, na verdade, esse reajuste está muito abaixo do que deveria. O governo disse que isso vai beneficiar 740 mil pessoas, entre militares da ativa, da reserva e pensionistas, e o custo vai ser de 3 bilhões de reais esse ano, 5 no ano que vem. Mas foi aprovado tranquilamente e já seguiu para o Senado.
Bom, teve também uma votação relativamente tranquila em relação ao aumento da pena para furto e roubo de cabos, né? Isso aí já vai para a sanção. Sim, isso vai para a sanção. Como todo mundo sabe, né, esses casos têm aumentado muito, principalmente roubo de fios elétricos, né, e muitas vezes isso deixa bairros inteiros sem luz, então até mesmo órgãos governamentais sem luz. Então o que esse projeto faz é aumentar a pena para furto e para roubo. O furto hoje, quem furtar esses cabos, que não é só cabo elétrico não, também está incluído cabos de telecomunicação e outros equipamentos. Hoje o furto, a pena é de 1 a 4 anos de prisão, vai passar a ser de 2 a 8. O roubo hoje é de 4 a 10, vai aumentar em 1/3 ou até metade, dependendo. E se esse furto ou roubo atingir, por exemplo, prejudicar serviços públicos, né? No caso de você, por exemplo, deixar de funcionar algum órgão público que preste serviço à população, também está incluído nesse aumento de pena. A receptação também aumenta a pena para quem adquirir esses produtos roubados. Então é uma maneira de você tentar, pelo menos, prevenir ou aumentar penas para esse tipo de furto que tem sido muito comum em todas as cidades brasileiras. E, Vital, também a gente até começou aqui falando de questões econômicas, repercussão da taxação ali dos Estados Unidos, né, esse anúncio de uma taxação. Teve outro tema econômico que esse já está em pauta há algumas semanas, em debate há algumas semanas, que é a questão de corte em benefícios fiscais como uma forma ali de compensar e de fazer o governo cumprir o equilíbrio fiscal, pelo que está no novo arcabouço fiscal. Foi aprovada urgência para essa proposta, né, do corte de benefícios. O governo argumenta que se você somar todos os benefícios fiscais concedidos às empresas de todos os setores, né, que inclui não só pagamento a menos de impostos, como outras facilidades, isso ultrapassa 600 bilhões de reais por ano. O que esse projeto faz, que é um projeto que foi apresentado pelo deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ele faz um corte linear de 10% em todos esses benefícios, dividido em duas parcelas, né? 5% esse ano, 5% no ano que vem. O que o plenário fez foi aprovar o regime de urgência, que o regime de urgência faz com que esse projeto possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, ou seja, apressa, dá uma maior agilidade ao processo de votação, que às vezes aqui na Câmara um projeto pode demorar muitos anos para ser votado, passar por todas as comissões e chegar ao plenário. Ele prevê também algumas exceções, né, no corte desses benefícios, por exemplo, isenta os produtos da cesta básica, fica de fora também as zonas francas e as entidades sem fins lucrativos. Bom, só foi aprovada a urgência e ainda não tem relator e também não tem data para ser votado. E aí vamos ver como é que vai acontecer nas próximas semanas. Não houve assim, um debate muito grande, nem mesmo de oposição a isso, porque até mesmo a oposição compreende que recentemente foi aprovado um projeto que permite avaliação de 5 em 5 anos desses benefícios. Também a urgência, né, desse projeto. Assim, até a gente tinha tratado isso na última edição do resumo. Então a gente está com 2 urgências aprovadas tratando de benefícios fiscais. Um para um projeto que fala de uma avaliação a cada 10 anos e esse que promove o corte mesmo linear da maioria desses benefícios. Tudo ali para os deputados votarem, fica pronto para votação em plenário, mas ainda não se sabe que texto que vai ser votado. Porque o relator pode alterar o texto todo, né? E esse projeto, por exemplo, ele proíbe a concessão de novos benefícios e a prorrogação dos que estão em vigor atualmente. Então é uma tentativa de você também dar um freio de arrumação nessa questão dos benefícios fiscais. E aí, falando de certa forma de economia ainda, mas na área específica aí da saúde, porque foi um projeto que foi apresentado lá na época da pandemia de um estímulo à fabricação de produtos de saúde nacionais. A gente lembra ali na época da pandemia a dificuldade para máscara, luva. Foi naquela repercussão ali que essa proposta foi apresentada, né, Vital? Você lembra, né? Ninguém conseguia comprar máscara, não tinha respiradores, os estados tiveram que correr atrás de comprar respiradores em vários lugares, muitos nem funcionavam direito, dada a pressa da aquisição. Isso por quê? Porque o Brasil é muito dependente de outros países nessa área, né, de insumos, de equipamentos hospitalares. Então, na época, um grupo externo aqui da Câmara, composto por vários deputados, estudou essa questão e apresentaram esse projeto que cria uma série de estímulos à produção nacional desses equipamentos. Por exemplo, ele cria
cria classifica algumas empresas como empresas estratégicas nesse setor. Né? Quem vai decidir se elas são estratégicas ou não será o Ministério da Saúde. Essas empresas terão algumas facilidades, por exemplo, terão acesso à linha de crédito do BNDES com juros menores, prazos maiores, terão preferência em licitações, em compras de licitação. Além dessa medida, o projeto prevê outras medidas, por exemplo, inclusive o aumento do imposto sobre produtos importados. Tudo isso para fazer com que o Brasil fique autossuficiente nessa questão dos equipamentos de saúde. Houve críticas da oposição, principalmente dos deputados do Novo, de que isso fará com que aumente o preço desses produtos no Brasil, porque é muito mais barato hoje você comprar da Índia, da China, desses países, do que você produzir aqui no Brasil. Então foi feita essa crítica, porém a maioria do plenário considerou que é importante que o Brasil tenha autossuficiência nessa área. O projeto foi aprovado e seguiu para o Senado. E a gente teve também a aprovação de uma proposta que proíbe testes com animais na fabricação de cosméticos, de perfumes. A grande parte das empresas já não faz esses testes, mas é importante isso estar em legislação, né? Esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2014. O que ela faz? Porque já é uma prática comum. Hoje eu acho que as maiores empresas já estão deixando de usar. Tem até recado ali nos rótulos, não testamos em animais. Isso, porque também faz parte da estratégia de mercado dessas empresas você dizer que protege os animais. Sim. E de cobrança muitas vezes do consumidor também. Né? Sim, então esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2014, aí seguiu para o Senado, foram feitas algumas alterações e voltou agora para a Câmara e o plenário concluiu a aprovação desse projeto que, em síntese, ele proíbe testes com animais em produtos como de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Né? O relator, o deputado Rui Carneiro, do Podemos do Paraíba, até argumentou que já existem métodos alternativos, como você falou, para fazer esse tipo de teste nesses produtos. Por exemplo, simulações em computador, bioimpressão 3D de tecidos, etc., e até mesmo cultura de células, que você pode fazer tudo isso sem precisar usar animais para testar esses produtos. E agora esse projeto então, foi concluído, a aprovação, e já seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Tá, ok. Então, Antônio Vital trazendo o resumo das votações e dos debates em plenário nessa semana. Vital, ainda tem mais um resumo da semana antes do recesso, que a gente tem uma semana intensa prevista para votações na semana que vem. Tem uns 30 projetos na pauta, vamos ver se consegue votar tudo. A pauta já foi até liberada. Eu vou estar de férias na semana que vem, Vital, mas você vai estar aqui no resumo da semana. Talvez eu precise de uns 40 minutos. Vai fechar o painel eletrônico aqui, com Mauro Tchequerini. Obrigada, Vital, e até o próximo episódio. Até a próxima.